Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, e hoje nós vamos para a sexta aula de Geografia do oitavo ano com o tema Técnica, Trabalho e Sociedade. Antes disso, vamos para o procedimento de higienização das mãos. Então vamos lá pessoal, dar início à nossa aula. Vamos falar então primeiro dos objetivos da aula de hoje. Apresentar os aspectos do meio físico-natural do continente africano, tais como relevo, clima e vegetação. Identificar os principais usos do solo e do mar no continente, relacionando com as características naturais, destacando alguns exemplos de países e regiões, como nós vamos ver ao longo da aula. Identificar os recursos naturais presentes na África, sua distribuição espacial e a importância na geração de energia e de riquezas para os países em que se localizam. E analisar a relação entre técnica, trabalho e a sociedade na formação do espaço geográfico no continente africano, compreendendo também a posição dos diferentes grupos sociais dentro do contexto da sociedade africana. Bom, então vamos começar falando sobre as características do meio físico-natural, dos ambientes naturais do continente africano, e aqui nós temos então o mapa físico que apresenta aí os aspectos do relevo naquele continente. Então, nós observamos que aqui na legenda, de acordo com as cores, as áreas mais claras, próximo ao verde ou amarelo, são as áreas de menor altitude. Abaixo disso, nós temos abaixo do nível do mar, nas cores azuis, as profundidades das áreas de oceano que nós encontramos aqui, e também de algumas áreas de lagos, como o Lago Vitória, na porção mais central do continente africano. E as cores mais próximas do marrom, do laranja mais escuro e o marrom, são as altitudes mais elevadas. Então percebam, nós já vamos comentar um pouco isso, que nessa porção mais a leste do continente, próximo ao lago aqui, na porção centro-leste ali do continente africano, nós temos áreas mais elevadas. Isso tem uma razão de ser, com base na geologia do continente, que nós já vamos observar. Também aqui, próximo ao extremo norte do continente africano, nós temos aqui também a Cordilheira de Atlas, então a formação também de uma cadeia de montanhas, e também na porção mais ao sul e uma estreita faixa aqui a oeste do continente, no sudoeste do continente africano. A porção que compõe aqui o famoso deserto Saara, o grande deserto Saara, nós temos então uma área de planícies e planaltos com altitudes mais baixas, então uma área extensa, onde nós temos um relevo já mais desgastado. E também alguns planaltos aqui com altitudes um pouco mais elevadas, mas ainda não formando áreas como as cadeias de montanha que nós observamos, que são aí compondo alguns planaltos na porção mais centro-sul do continente africano. E aqui nós observamos então, na seção transversal, no perfil do relevo, né, um pouco dessas formações. Então, aqui nós temos o delta do rio Níger, que fica mais ou menos nessa região, e aí nós observamos então uma área que forma uma extensa depressão, né, próximo à porção litorânea, onde deságua o rio Níger. Depois nós temos o planalto de Adamawa, depois nós vamos passar aqui pela bacia do Congo, que é uma região importante também, já na porção mais central do continente, chegando até a região do Lago Vitória e o Rift Valley, que é a região da Fenda, onde nós vamos observar também aqui, devido à atividade geológica, que é o que eu comentei com vocês na sequência, uma formação também de vulcões, intensa atividade vulcânica devido a essa fenda, que é uma região onde a gente tem um processo de transformação nas placas tectônicas e que, devido a isso, tem contribuído para promover a abertura de rachaduras na crosta continental. Aqui naquela região da cadeia de Atlas, que nós vimos, nós temos a divisa entre a placa africana e a placa eurasiana. Então, nós observamos que esse contato de placas tectônicas e essas fendas que se abrem também, eles possibilitam a formação de relevos, né, de feições no relevo muito próprias, que estão relacionadas ao tipo de contato que é realizado, ao tipo de formação que nós temos ali na subsuperfície dessas regiões. Então, aqui, de modo geral, nós vamos observar que a placa
africana, ela compreende aí toda a região do continente que nós conhecemos como continente africano, pega também aqui boa parte do Oceano Índico e Oceano Atlântico, então é uma placa de grandes dimensões e isso contribui para que a maior parte do continente, com exceção dessas áreas que nós comentamos e outras áreas de fendas menores, ela tem uma maior estabilidade geológica. Depois nós vamos falar então a respeito do clima. O continente africano, ele fica numa porção, digamos, mais central do ponto de vista latitudinal no planeta Terra. Então ele tem uma extensa faixa aqui de clima tropical e equatorial, semelhante ao que nós encontramos no Brasil. Então, no caso do continente africano a respeito do clima, como nós estávamos falando, nós temos uma porção tropical e equatorial expressiva, e mais ao norte nós vamos ter a formação do deserto do Saara, que em suas bordas nós temos a formação de regiões semiáridas. No extremo norte, próximo à cadeia de Atlas, que nós vimos agora há pouco, nós temos clima mediterrâneo. E mais ao sul nós vamos encontrar também o deserto do Kalahari, também com o seu entorno rodeado, digamos assim, por clima semiárido, e no extremo sul aqui nós vamos encontrar também o clima mais próximo do clima temperado, na região da África do Sul, o clima subtropical, com características um pouquinho diferentes. Vamos ver um pouquinho melhor nesse próximo mapa aqui. Então, aqui nós observamos, nesse gráfico aqui ao lado, as médias de precipitação e de temperatura ao longo do ano no continente africano. E aí nós vamos observar aqui, então, próximo à linha do Equador, nós temos maior quantidade de precipitação ao longo de todo o ano e próximo ao mês de janeiro, no início do ano, a porção norte ela permanece mais seca e no meio do ano, próximo de julho, nós vamos ter então a porção mais ao sul também um pouco mais seca e devido à presença do deserto do Saara, a porção norte ela permanece também seca ao longo desse período. Então, o clima árido, né, do deserto, ele acaba criando esse condicionante aí do clima no norte da África. E com relação às temperaturas, nós vamos observar que principalmente próximo de julho, quando a gente tem ali próximo do verão do hemisfério norte, né, nós vamos ter aí temperaturas muito elevadas na região do deserto do Saara, na porção mais ao norte da África. E como um todo, né, com exceção aqui, por exemplo, da porção mais ao sul e da região de clima mediterrâneo, próximo à cadeia de Atlas, nós vamos ter climas um pouco mais amenos, mas de modo geral a África tem médias de temperaturas aí bastante elevadas ao longo do ano. Então nós temos os tipos de vegetação que estão muito relacionados ao clima e ao relevo que nós acabamos de observar. Então, mais ao sul nós vamos ter a formação do deserto do Kalahari, algumas regiões semiáridas que nós já comentamos, algumas pastagens montanhosas aqui também. Depois nós vamos ter, em boa parte da porção central do continente africano, a formação das savanas e bem no centro, aqui mesmo na região da Bacia do Congo, nós temos então a formação de florestas tropicais equatoriais, semelhantes à Amazônia brasileira. E ao norte nós temos então o deserto do Saara, fazendo divisa com a savana na região do Sahel, que nós vamos entender um pouquinho melhor mais à frente, e no extremo norte nós vamos ter aí a vegetação de tipo mediterrâneo, que é típica do clima mediterrâneo que nós já vimos. Aqui então, vamos para outro ponto da aula, onde nós vamos falar da relação entre técnica, trabalho e sociedade. E aí o continente africano ele ganha uma importância muito grande também dentro desse contexto, porque os primeiros registros de surgimento da nossa espécie, Homo sapiens, eles foram encontrados justamente no continente africano. Então aqui nós temos alguns desses vestígios, né? Os pontinhos aqui mostram para a gente aí, vestígios de início da nossa espécie, de alguns ancestrais também da nossa espécie, que se localizavam principalmente próximo aqui àquela região do Lago Vitória e também vemos aqui na região do Nilo, no extremo norte do continente africano também e no extremo sul vestígios de ocupação de espécies antepassadas e também do Homo sapiens, que é a nossa espécie. Isso deu condições também para a criação da agricultura e da pecuária, que também teve início nesse continente. Então, tem registros de atividades semelhantes, em períodos semelhantes também, já em áreas da Ásia, por exemplo, mas uma das regiões em que o homem começou a domesticar espécies de animais
e até sementes também de plantas para o desenvolvimento da agricultura, então o desenvolvimento de técnicas de trabalho, né, mudando a conformação da sociedade, dos grupos humanos. Nós vamos ter então aqui na porção central, vejam aqui, pegando também a região onde nós temos a presença do rio Nilo, a formação dessas primeiras áreas de agricultura e pecuária no continente africano. Aqui, só para poder trazer um panorama geral do desenvolvimento da nossa espécie no planeta como um todo, então nós temos as ondas migratórias, né? Então, como eu disse, os primeiros vestígios eles indicam que a nossa espécie surgiu no continente africano e depois nós temos ondas de migração, algumas que se direcionam para a Europa, outras que vêm em direção à Ásia, até a Oceania, e aí nós vamos ter também, na sequência, chegando por meio da Beríngia, do Estreito de Bering, nós vamos ter também essas populações, né, acessando aqui o continente americano, alguns eixos vindo para a porção mais ao norte e outros chegando até o extremo sul do continente americano. Aqui nós temos o exemplo de algumas ferramentas, né, que eram utilizadas para caça, para poder realizar trabalhos manuais, para arar o solo, por exemplo, também, corte de madeira, dentre outras atividades, que já eram desenvolvidos pelas populações há algum tempo atrás. E aqui, vestígios, né, de assentamentos na região do Paquistão há 7.000 anos antes de Cristo. Então aqui nós já tínhamos áreas com celeiros para armazenar os grãos que eram cultivados e colhidos nessa região. Aqui, mais uma vez, nós temos a presença das áreas de desenvolvimento da pecuária e da agricultura. Então, vejam que também já havia no Oriente Médio, na porção mais a leste da Ásia, na porção central, aqui centro-sul, né, próxima à região da Índia. Aqui na região de Papua Nova Guiné, na porção da Oceania. E também no continente americano, nós observamos aí o desenvolvimento dessas atividades, né, com povos que foram se estabelecendo nessas regiões, se adaptando àqueles elementos do meio físico, natural, que nós já vimos, que são próprios de cada região, e que foram desenvolvendo, então, essas atividades com base nessas características desses locais. Aqui um exemplo, né, do milho que foi domesticado. Então, nós temos aqui o milho moderno e aqui nós temos o milho nativo, né, digamos assim, original, que eles começaram, quando eles começaram a desenvolver esse processo de domesticação das sementes para o desenvolvimento da agricultura. Então vejo que o tempo todo há uma relação entre as técnicas que foram sendo elaboradas, as habilidades, as capacidades para a realização do trabalho humano, e isso contribui para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então nosso foco hoje é o continente africano, mas esse panorama geral ele se dá em todos os continentes quando nós observamos, por exemplo, esse mapa e os estudos que são realizados. Aqui, então, nós temos o mapa que apresenta para a gente o uso da terra e do mar no continente africano. Na porção do deserto do Saara, como é uma região muito árida, os níveis de precipitação são muito baixos, então a disponibilidade de recursos são menores também. Nós temos principalmente nas áreas de oásis, né, pontos em que ocorrem aí o modelo de pecuária nômade, ou seja, são populações que se adaptaram a esse ambiente e que acabam praticando, né, um modelo onde eles precisam migrar com esses animais para encontrar os recursos necessários para abastecê-los. Mais ao norte aqui nós temos na região de clima mediterrâneo o desenvolvimento do cultivo de oliveiras, por exemplo, que é próprio desse tipo de clima, desse tipo de ambiente. Então, aqui nós vamos ter atividades pesqueiras também e a formação de alguns oásis ali na região semiárida, no contato com o Saara. Ao longo do rio Nilo nós temos também o desenvolvimento de atividades agropecuárias, mas a grande maioria delas se concentra na porção centro-sul do continente, onde nós temos condições de clima e também de vegetação natural que possibilitam maior disponibilidade de recursos. O próprio relevo contribui para isso também, como nós vimos agora há pouco, então facilita a exploração desses recursos e o desenvolvimento de atividades agropecuárias. E aí, então, essa distribuição ela só vai ter, digamos assim, uma área também menos densa de ocupação e de atividade humana, justamente na região do deserto do Kalahari, mais ao sul. Ainda assim, é uma região que possibilita, por exemplo, o desenvolvimento de atividade pesqueira no seu litoral. E aí nós temos os principais problemas, né, ambientais que o homem
tem gerado nesse continente. Então, por exemplo, na floresta tropical aqui do Congo, nós já temos várias áreas devastadas em várias frentes, digamos assim, né, vindo do sul e também do norte do continente africano. Nós temos vestígios de contaminação radioativa, por exemplo, na região do deserto do Saara, poluição marinha em vários pontos, e principalmente poluição marinha pesada no norte, próximo ao contato com o Oriente Médio, aqui também próximo àquele delta do rio Níger que nós vimos agora há pouco, e aqui na porção de Madagascar. Além de áreas de desertificação. Então, além da existência de grandes desertos, nós temos também, por exemplo, o Sahel aqui e no entorno do Kalahari, nós vamos ter aí o processo de desertificação. São áreas que estão passando, devido à aridez, de uma condição de clima semiárido para um processo de formação de novos desertos. Então, esse é um problema também que essas populações têm enfrentado no continente africano. E aí, observando aqui, então, o mapa que traz para a gente. Nesse mapa de cá nós temos somente os recursos naturais. Então, podem observar que na porção mais ao norte nós temos principalmente bacias petrolíferas. E aqui nesse mapa nós observamos isso novamente. Depois nós vamos ter vários recursos como diamante, exploração de ouro, bauxita, diversos recursos minerais diversificados na porção mais central do continente, e isso atrai muito também a atenção de grandes potências econômicas e políticas mundiais, ou seja, esses recursos que eles dependem para poder mover a sua economia, para poder gerar riquezas também a partir deles, eles acabam interferindo muitas das vezes, direta ou indiretamente, na política e na economia desses países para obter esses recursos de maneira mais fácil. Um outro agravante é que ainda tem os problemas relacionados aos conflitos entre grupos locais que acabam disputando também o domínio dessas fontes naturais, desses recursos, e aí isso intensifica muito os problemas humanitários que nós temos no continente africano. Aqui, então, essas áreas são áreas de cultivo, as áreas circuladas de vermelho, onde nós temos, por exemplo, cultivo de algodão, cultivo de amendoim, palma, cacau, café e cana-de-açúcar. Então, lembram que no mapa anterior eu havia falado da porção central do continente, né? Então, aqui nós temos um grande desenvolvimento da atividade agropecuária nessa porção. Depois nós temos a questão do acesso à água de boa qualidade. Então, além das regiões áridas que nós temos no continente africano, extensas regiões áridas, que por si só já dificultam o acesso a esse recurso, nós temos também a questão da falta de saneamento básico, muitas das vezes, que dificulta não só o acesso à água, mas o acesso à água de boa qualidade. Então vejam aqui, ó, nós temos no mapa a parcela da população em porcentagem que tem acesso a uma água de boa qualidade. Quanto mais claro, menor essa parcela da população, e quanto mais próximo do vermelho, mais escuro, maior a parcela da população que tem acesso a essa água de boa qualidade. Então, com exceção de Egito, aqui na região mais ao sul também, próximo à África do Sul, e outros poucos países, nós vamos ter aí, de modo geral, na porção mais central e também na região do Sahel, que nós já vamos ver na sequência, uma grande dificuldade de acessar uma água de boa qualidade por parte da população africana. E a evolução do consumo, né, em ambas as regiões do continente, na África do Norte, na cor verde, e na África subsaariana, ou seja, ao sul do Saara, esse consumo ele vem aumentando também ao longo dos anos. Aqui, então, na região do Sahel, nós vamos observar os níveis de precipitação. Então, essa faixa cinza aqui, né, representa ali essa borda do deserto. O nome Sahel ele se refere a essa faixa que divide, digamos assim, o deserto do Saara com a região de savanas. Então, uma transição do clima desértico para um clima mais próximo do clima tropical. E aí nós vamos ter, então, uma condição aqui, né, dos níveis de precipitação, como vocês podem observar, ainda muito baixos nessa região denominada de Sahel. Quando nós vamos para a África subsaariana, ou seja, ao sul do Saara, ao sul do Sahel também, nós já observamos que os índices de precipitação eles são muito mais elevados. Por isso, essa dificuldade dos países da região de obter o acesso a recursos hídricos. Isso contribui também para a densidade demográfica da região. Como vocês podem observar, há uma linha divisória, né, entre a região do deserto do Saara e o Sahel,
que são áreas de baixa densidade demográfica, justamente porque há uma pequena disponibilidade de recursos. A aridez, ela gera essa escassez não só do recurso hídrico, mas também a dificuldade de obter outros recursos para a manutenção dessas populações, principalmente no campo, né, onde elas dependem mais dos recursos naturais, mais diretamente. Aqui nós temos ainda a questão do ponto de vista estratégico na região do Sahel. Então, nós vimos que tem alguns países, como por exemplo a Nigéria, que tem muitos recursos naturais e que acabam atraindo os interesses, como eu já disse, de potências internacionais. Então, aqui nós vamos observar a atuação de países como a França e os Estados Unidos, além de missões da ONU, que vão, digamos assim, se somar aos conflitos que já existem no continente, como nós já vimos em outra aula. Então, os conflitos locais eles acabam sendo agravados pela atuação dessas grandes potências em busca de obter mais facilmente os recursos que esses países dispõem. Um caso que nós temos aqui, por exemplo, um conflito local que ele acaba, nos últimos anos, ficando um pouco mais tenso, é o caso do país de Mali, onde essa região de Azawad ela foi autoproclamada independente pelos povos da região, mas isso não é reconhecido pelo Estado, ou seja, é uma região que ainda não obteve a sua soberania. Então, há uma grande disputa entre essas regiões para poder controlar esse território chamado Azawad. E isso a gente vê em vários outros casos aqui também, ao longo do território do continente africano. E aqui, então, o PIB, né? Vejam que, por exemplo, Nigéria, Sudão, que são países que têm esses recursos naturais mais abundantes, eles acabam tendo também um PIB mais elevado. E aí os países como Níger, Chad, Mali, que passam por questões conflituosas mais intensas, além da dificuldade de obtenção de recursos, eles acabam tendo aí também uma geração de riqueza menor ao longo dos anos. Então, isso contribui para o agravamento das questões humanas no continente. E aí, então, nós vamos falar disso, os fatores, né, que complicam, digamos assim, a vida da população africana, das sociedades africanas. Então, nós temos principalmente aí a questão do colonialismo, que nós falamos em outra aula, o tráfico de humanos também, que ocorre em várias regiões do continente, pessoas que são retiradas de maneira forçada para poder trabalhar em outros locais. Então, nós temos essa situação ainda ocorrendo no continente africano, uma divisão geográfica injusta que está relacionada ao processo de colonialismo, conflitos internos, que eu acabei de citar, alguns também, que nós já vimos, outros casos, como o Sudão do Sul, e nós vamos ver a questão do apartheid, né? Apesar de recentemente a gente falar de um certo renascimento de alguns países africanos que têm melhorado um pouco suas condições socioeconômicas, mas ainda muito longe de um ideal, digamos assim. Então, esse apartheid, né, esse último ponto, nós vamos trabalhar melhor, foi uma política de segregação racial, uma segregação socioespacial de grupos, até o termo racial ele é muito preconceituoso, né, mas de grupos populacionais diferentes. Então, no caso aqui, isso já era praticado e se tornou uma política de fato aqui no ano de 1947, onde nós vamos ter aí o Partido Nacional Sul-Africano, né, que vai surgir e implementar essas novas leis. Então, os negros são proibidos de se casar com brancos, surgem protestos de resistências também nesse mesmo período, pessoas obrigadas a carregar uma identificação de grupo racial, então no documento deles eles tinham que ter essa identificação e sempre estar portando esse documento, e o ato das áreas de grupo, né, que delimitou setores específicos para negros. Então, esses são alguns dos problemas. E isso se estendeu ainda por um tempo com outros problemas, escolas diferentes, com programas de ensino diferentes. Então, a população negra e mestiça ela tinha acesso a uma educação que mantivesse ela como classe trabalhadora, para que ela não tivesse uma visão crítica daquele contexto social e político que eles viviam. Eles eram proibidos de frequentar a universidade também. Tudo isso foi intensificando esses problemas, esses conflitos internos, e aí algumas lideranças começaram a se revoltar, a criar movimentos com a interrupção de serviços básicos, por exemplo, e uma dessas lideranças é Nelson Mandela, que após vários anos preso, após o processo de mudança, com o fim da lei do apartheid, já no início da década de 90, na África do Sul, aí nós vamos ter então ele recebendo o Prêmio Nobel da Paz e em seguida sendo eleito presidente do
países da África do Sul. Então isso mudou bastante o contexto social e político, principalmente naquele ano. Aqui nós temos um panorama geral dos conflitos que se deram, então vejam vários pontos de conflito, né? Aqui na região dos chamados Bantustões, que é um outro problema que ocorreu também, porque os negros eram forçados a morar fora das regiões urbanizadas, que ofereciam mais recursos e serviços para a população. Então, nessas áreas, elas acabavam, né, sendo áreas também mais conflituosas por conta dos protestos que eram realizados por essa parcela da população. E aqui nós observamos que durante esse período do apartheid, a economia sul-africana ela era muito fraca, justamente porque eles despendiam muito recurso para poder manter essa divisão de grupos sociais, essa segregação socioespacial, e a economia mesmo, o desenvolvimento do país, ele ficava em segundo plano. E aí só então com o fim da política a partir do início dos anos 90 é que nós vamos ter um crescimento bastante expressivo da economia da África do Sul, mostrando que esse tipo de política ele contribui somente para atrasar a política e a economia do país. E aí nós temos a África hoje compondo o BRICS, né, que é o grupo dos principais países emergentes no mundo atual. Bom, então é isso, pessoal. Só recordando rapidamente, na aula de hoje nós falamos sobre as características do meio físico natural do continente africano, falamos da questão do relevo, da sua relação com a geologia daquele continente, falamos sobre as questões relacionadas ao clima, a formação dos grandes desertos, as áreas de clima equatorial, que dão origem também a tipos de vegetação muito distintos e que isso, por sua vez, vai influenciar as formas de uso e ocupação do território do continente africano. Além disso, também nós falamos sobre a evolução das técnicas do trabalho e da sociedade dos grupos humanos, onde nós observamos que essas populações que surgiram no continente africano e se espalharam pelos demais continentes, elas desenvolveram várias técnicas de agricultura, de pecuária, que foram se desenvolvendo de acordo com os ambientes naturais em que elas se encontravam. E, por fim, nós falamos dos problemas socioeconômicos da África, falamos da questão do apartheid, que tem, digamos assim, consequências até hoje para a população que foi segregada, que teve os seus direitos violados naquele período, que continua tendo, ainda que não oficialmente, por meio de uma política como a política do apartheid implementada naquele período. Então é isso, pessoal. Se vocês também passam por esse tipo de situação, de discriminação, de preconceito, ou conhecem alguém, então reflitam um pouco sobre isso, conversem com os seus colegas, assistam também às aulas de língua portuguesa e história. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.